Bom, vamos entender como configurar o sistema para escriturar os registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos. O reprocessamento de produtos é escriturado nos registros K260 e K265. Neste artigo vamos aprender como configurar o sistema para que esses registros sejam escriturados na geração do bloco K. Nos próximos artigos vamos apresentar exemplos de escrituração desses registros no sistema. Então, primeiro vamos entender o cadastro de produtos. Aqui o entendimento ele foi separado em duas seções aqui. Primeiro o produto reprocessado e depois os insumos consumidos no reprocessamento. Tá? Então, o produto reprocessado, os produtos reprocessados eles são escriturados no registro K260, na saída do estoque do produto a ser reprocessado no início da ordem de reprocessamento e no retorno ao estoque do produto já reprocessado na conclusão da ordem de reprocessamento. No cadastro do produto reprocessado, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo, para a correta escrituração do K260. Tá? Aqui no nosso abastecionamento a gente vai considerar o seguinte produto de exemplo, tá? Para reprocessamento, é o SA3, aditivo para concreto granel. Tá? É um produto semi-acabado aí que pode sofrer um processo de reprocessamento. Então, nós vamos entender os campos aqui junto com a apresentação no sistema, tá? Para ficar mais dinâmico o treinamento. Então, o tipo de produto. Tá? O tipo de produto selecionado, ele deve estar configurado como o campo pode ser fabricado, tem que estar marcado, tá? Porque eu vou ter que gerar a ordem de produção para reprocessamento. E o tipo de produto SPED fiscal geralmente deve estar preenchido como 03, produto em processo, ou 04, produto acabado. Entretanto, não há nenhuma vedação por tipo de produto SPED fiscal prevista no manual do bloco K. Tá? Geralmente a opção selecionada é produto semi-acabado ou acabado, né? Porque geralmente o produto que sofre reprocessamento numa indústria ou é um produto semi-acabado ou um produto acabado. Mas eu só destaquei aqui que não há nenhum tipo de vedação no manual do bloco K para se utilizar esse reprocessamento em produtos com tipo de produto SPED fiscal diferente de 03 ou 04. Tá? Então vamos ver aqui o nosso produto na base de treinamento, né, o aditivo para concreto granel. Estou aqui na tela de produto já. Eu vou pesquisar esse produto aqui. Então esse produto aqui ele é um tipo de produto semi-acabado, tá? Então vou lá no meu cadastro de tipos de produto. Tá aqui o meu produto semi-acabado, eu vou editar ele e vou mostrar aqui que ele está marcado aqui, olha, pode ser fabricado, está marcado, e o tipo de produto SPED fiscal está 03. Produto em processo, ok? A empresa do meu produto tem que estar habilitada na empresa que será feita a escrituração do bloco K. E o setor de estoque, né? Os setores de estoque do produto devem ser selecionados considerando as seguintes questões. O produto a ser reprocessado, ele é requisitado para a ordem de reprocessamento. E na requisição pela produção, geralmente o produto é transferido de um setor de saída, que pode ser um produto semi-acabado ou expedição, para um setor de entrada, estoque em processo. E na conclusão do reprocessamento, o produto reprocessado ele retorna para o estoque através de um reporte da produção. No reporte da produção, geralmente o produto dá entrada no setor de produto semi-acabado ou expedição. Logo, geralmente os setores de estoque habilitados para o produto que será reprocessado são produto semi-acabado ou expedição e estoque em processo. Tá? Então vamos ver aqui na nossa base de treinamento o aditivo para concreto granel. Vou editar ele
E aí vamos checar essas duas configurações, né? A empresa, né? Ele tem que estar habilitado para a empresa 1, e vamos checar os setores de estoque, né? Habilitados para o produto. Então aqui eu tenho a empresa, ele está habilitado para a empresa 1, e esse meu produto aqui está habilitado para os setores de estoque, ó, estoque em processo e produtos semi-acabados. Tá? Então, quando ele for requisitado para a ordem de reprocessamento, ele vai ser transferido do setor de produtos semi-acabados para estoque em processo, e quando ele retornar, né, após a conclusão do reprocessamento, ele vai dar entrada novamente no setor de produtos semi-acabados. Voltando para o nosso artigo, vamos entender agora a configuração dos insumos consumidos no reprocessamento. Então, os insumos consumidos no reprocessamento são escriturados no registro K265. Na saída do estoque, para serem consumidos na ordem de reprocessamento, e no retorno ao estoque, quando há devoluções de requisição pela produção na ordem de reprocessamento. No cadastro do produto correspondente ao insumo consumido no reprocessamento, é importante configurar corretamente os campos destacados na tabela abaixo, para a correta escrituração do K265. Tá? Aqui, como exemplo, vamos considerar essa matéria-prima aqui, olha, MP29 Formol. Essa é uma das matérias-primas que estão previstas aí na lista de materiais do aditivo para concreto granel. Então, nós vamos apresentar aqui os campos e vamos ver isso diretamente na nossa base de treinamento. Então, tipo de produto, o tipo de produto selecionado deve estar configurado como tipo de produto SPED fiscal 00 mercadoria para revenda, 01 matéria-prima, 02 embalagem, 03 produto em processo, 04 produto acabado, 05 subproduto ou 10 outros insumos. Tá? Então tem que ser um desses tipos de produto SPED fiscal. Pode ser incluído em uma lista de materiais, tem que estar marcado, né? Porque ele é um insumo que vai ser utilizado no reprocessamento, então ele tem que poder ser incluído numa lista de materiais. E geralmente a opção selecionada, né, para o tipo de produto é matéria-prima, produto semi-acabado ou subproduto. Tá? São os insumos mais comuns aí de serem utilizados em reprocessamentos. Tá? Vamos ver aqui a configuração do sistema para o Formol, né? Então vou acessar aqui a minha tela de produtos, vou pesquisar aqui o Formol, é uma matéria-prima, tá? Utilizada no reprocessamento. Ela está com o tipo de produto matéria-prima, ok? Vamos lá no tipo de produto matéria-prima. Não está aqui, tá aqui, matéria-prima, vou editar ela aqui. Aqui, ó, tá marcado aqui o pode ser incluído em uma lista de materiais, ok? E o tipo de produto SPED fiscal está 01, matéria-prima, atendendo aí aos requisitos aí do nosso artigo. Agora vamos falar sobre a empresa. Então, o produto ele deve estar habilitado na empresa, que será feita a escrituração do bloco K, e o setor de estoque. Tá? Então, os setores de estoque do produto devem ser selecionados considerando as seguintes questões. Os insumos consumidos no reprocessamento são requisitados para a ordem de reprocessamento. Na requisição pela produção, geralmente o produto é transferido de um setor de saída almoxarifado ou produto semi-acabado para um setor de entrada, estoque em processo. Durante o reprocessamento, os insumos consumidos no reprocessamento podem retornar para o estoque, através de devoluções de requisição pela produção. Na devolução da requisição pela produção, geralmente o produto é transferido de um setor de saída estoque em processo para um setor de entrada, almoxarifado ou produto semi-acabado. Logo, geralmente os setores de estoque habilitados para os insumos utilizados no reprocessamento são almoxarifado ou produto semi-acabado e estoque em processo. Tá? Vamos ver aqui no Formol, eu vou editar aqui o produto. Tá?
Vamos checar aí as duas configurações, né? A empresa e os setores de estoque habilitados para o produto. A empresa vai ser a 01, né? A empresa da escrituração do bloco K, e os setores de estoque, os setores informados no artigo. Então a empresa 01 ela está marcada aqui, está habilitada, e os setores de estoque habilitados para esse produto estão habilitados aqui o almoxarifado e o estoque em processo, ok? Voltando aí para o nosso artigo, a próxima seção aqui da configuração é a lista de materiais. Então a lista de materiais ela deve ser elaborada no sistema para os produtos que serão reprocessados e que serão escriturados no registro K260. Na lista de materiais do produto a ser reprocessado, adicionamos os insumos que serão consumidos no reprocessamento e que serão escriturados no registro K265. Atenção, a lista de materiais padrão do produto fabricado pode ser utilizada na geração das ordens de reprocessamento. Logo, não é obrigatório criar listas de materiais específicas para fazer o reprocessamento de produtos. Entretanto, se for mais conveniente, também é possível criar listas de materiais específicas para o reprocessamento do produto, incluindo somente os insumos utilizados no reprocessamento. Tá? Então, o que é isso aqui, pessoal? Geralmente, quando se vai fazer um reprocessamento do produto, os materiais que podem ser utilizados nesse reprocessamento, eles são os mesmos ou se aproximam muito dos materiais utilizados na fabricação do produto. Tá? Então, em algumas situações, pode ser interessante, para não ter que criar uma nova lista específica para reprocessamento, utilizar a própria lista de materiais padrão do produto fabricado como sendo a lista que vai ser utilizada pelo sistema para as ordens de reprocessamento. Mas também é possível, se você achar que é melhor dessa forma, se para a sua empresa funciona melhor dessa forma, se por exemplo num reprocessamento os materiais utilizados no reprocessamento forem diferentes dos materiais utilizados na produção do produto, você pode criar uma lista de material específica para o reprocessamento no sistema e utilizar essa lista de materiais sempre que você criar uma ordem de reprocessamento. Como exemplo, podemos considerar a lista de materiais do produto SA3, aditivo para concreto granel, em nossa base de treinamento. Nesse exemplo, a lista de materiais utilizada para reprocessamento é igual à lista de materiais padrão do produto. Tá? Aqui está uma imagem dessa lista de materiais. Vamos ver essa lista de materiais diretamente aqui no sistema. Né? Vamos pesquisar aqui o nosso aditivo. Então está aqui o aditivo para concreto granel. Tá? Eu vou acessar aqui a lista de materiais dele. Então, para fabricar 100 kg do aditivo para concreto granel, eu preciso de 90 kg da água para aditivo, MP27, 7 kg da MP28, os FAV, e 3 kg da MP29, o formol. Okay? Essa é a lista padrão para produzir o produto, o aditivo. E nesse exemplo aqui a gente vai considerar essa mesma lista padrão como sendo a lista utilizada pelo sistema nas ordens de reprocessamento. Tá? Mas lembrando que você pode ter múltiplas listas de materiais aqui para o produto e você pode optar por criar uma lista de materiais específica para o reprocessamento do produto. Okay? Voltando aqui para o nosso artigo, vamos apresentar aqui de forma bem objetiva as questões mais importantes relacionadas à utilização da lista de materiais no reprocessamento e escrituração dos registros K260 e K265. Essas questões serão tratadas aqui de forma bem resumida, porque elas são tratadas em mais detalhes na seção registro 0210, consumo específico padronizado. Tá? Então, a perda normal. É possível informar uma perda normal para o insumo em percentual ou quantidade, sem problema. As recomendações aqui apresentadas no K230 e K235 são válidas aqui também. O campo opcional também pode ser utilizado, até mesmo se você criar uma lista de materiais específica para o reprocessamento. E as recomendações apresentadas no K230 e K235 também são válidas aqui.
Componentes preferenciais alternativos também podem ser utilizados sem problemas, quando se tem a aplicação do conceito de insumos interdependentes. Tá? As recomendações apresentadas no K230 e K235 também são válidas aqui. Entretanto, as ordens de reprocessamento não são escrituradas no registro 0210. Tá? Então não precisa ficar preocupado. As ordens de reprocessamento você pode utilizar qualquer insumo, tá? que seja utilizado no reprocessamento, inclusive insumos que não sejam previstos, não estejam previstos na lista de materiais padrão do produto. Tá? Não há de se falar em escrituração do registro 0210, consumo específico padronizado, para ordens de reprocessamento. Subproduto. Se a ordem de reprocessamento gerar algum subproduto, é possível também adicionar componente e marcar o componente como subproduto, para que se possa registrar reporte de subproduto na ordem de reprocessamento, sem problema. Só atenção, né? Reportes de subproduto como padrão não são escriturados no bloco K. Não há nenhum registro no bloco K para a escrituração de subprodutos. Coproduto. Então, coproduto, esse campo não deve ser marcado nas ordens de reprocessamento. Tá? Então não há possibilidade de existir coprodutos nas ordens de reprocessamento. Informação importante. Remete componente para industrialização em terceiros. Esse campo também não deve ser marcado nas ordens de reprocessamento. Tá? Não faz sentido marcar esse campo nas ordens de reprocessamento. E recebe componente terceiros para industrialização sob encomenda. Não é comum marcar esse campo nas ordens de reprocessamento. Tá? Entretanto, não há vedação para isso, tá? Caso a ordem seja um reprocessamento de um produto fabricado sob encomenda com materiais de terceiros e que vai utilizar um material de propriedade de terceiro sob poder da sua empresa. Tá? É uma situação um pouco incomum, mas não há vedação. Ok? Então, esses campos eles já foram apresentados, né, no registro K230 e K235, então eu vou passar rapidamente aqui. Tá? Se vocês tiverem dúvidas aí sobre esses campos, eu recomendo avaliar o artigo sobre como fazer a escrituração do K230 e K235, tá? Para entender. Agora, um ponto importante, atenção, na lista de materiais do produto a ser reprocessado, não se deve incluir o próprio produto que será reprocessado, só se deve incluir os insumos que serão utilizados no reprocessamento. Na geração da ordem de reprocessamento, o produto a ser reprocessado será empenhado automaticamente na ordem de produção pelo sistema, para que ele seja requisitado na ordem de reprocessamento. Tá? Informação importante. Então, repara aqui que na lista de materiais do aditivo para concreto granel, eu não tenho como componente o próprio aditivo para concreto granel. Tá? Eu só tenho na lista de materiais aqui os insumos que serão utilizados no reprocessamento do produto. Tá? O empenho do produto que vai ser reprocessado, o próprio sistema tem a inteligência para já empenhar esse produto nas ordens de reprocessamento, e isso a gente vai ver nos exemplos que serão apresentados. Tipos de ordem. Então, o cadastro de tipos de ordem tem configurações importantes para a escrituração dos registros do bloco K. Essas configurações foram apresentadas em detalhes num artigo que está linkado aqui, que nós tratamos aí de todas as configurações dos tipos de ordem para escrituração do bloco K. Na tabela a seguir apresentamos como o cadastro de tipos de ordem deve ser configurado para a escrituração dos registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos. Então você tem que ter um tipo de ordem, tá? Com a natureza, reprocessamento, e aquele campo desconsiderar ordens com este tipo de ordem na escrituração do bloco K não pode estar marcado. Tá? É essa configuração que tem que ser feita lá no cadastro de tipos de ordem. Então, na nossa base de treinamento, eu vou acessar aqui o cadastro de tipos de ordem. Aqui eu tenho um tipo de ordem, olha, reprocessamento. Eu vou editar esse tipo de ordem aqui. Veja que esse tipo de ordem está com a natureza reprocessamento, tá?
E o campo aqui, olha, desconsiderar ordens com este tipo de ordem na escrituração do bloco K não está marcado, ok? Então, dessa forma que o tipo de ordem de reprocessamento deve ser configurado no sistema. Voltando para o nosso artigo, por fim, nós temos os tipos de movimentação. Então, aqui apresentamos os tipos de movimentação que devem ser configurados para a escrituração dos registros K260 e K265 no reprocessamento de produtos. Primeiro, os reportes de produção. Então, as movimentações de reporte de produção são responsáveis pela escrituração dos produtos reprocessados que retornaram ao estoque no registro K260. As devoluções e estornos de reporte da produção são subtraídas dos reportes da produção para cálculo da quantidade efetiva do produto reprocessado que retornou ao estoque, como abaixo. Então, a quantidade do produto reprocessado que retornou ao estoque, escriturada no K260, ela é o somatório da quantidade reportada no período de apuração, menos o somatório da quantidade devolvida / estornada nos reportes da produção no período de apuração, ok? Agora, atenção, a configuração dos tipos de movimentação de reporte da produção, devolução de reporte da produção, estorno de reporte da produção, já foram apresentadas no artigo que tratou como escriturar o K230 e K235 na produção interna. Logo, se você já configurou os tipos de movimentação para escriturar o K230 e K235 na produção interna, as configurações desses tipos de movimentação para o processo de reprocessamento já estão prontas, tá? A única mudança de configuração que pode acontecer no reprocessamento, aqui no caso do reporte da produção, seria habilitar um novo setor de entrada específico no tipo de movimentação de reporte da produção, como quarentena ou produtos reprocessados, tá? Então, se você quiser que as suas ordens de reprocessamento elas deem entrada em um setor de estoque específico, né, como quarentena ou produtos reprocessados, você deveria habilitar lá no tipo de movimentação de reporte da produção um setor de entrada, quarentena ou produtos reprocessados. No mais, todas as configurações que foram apresentadas para estruturar os registros K230 e K235 são válidas aqui para o processo de reprocessamento, tá? Aqui nós disponibilizamos o link, tá? Para o artigo em que tratamos aí, como configurar o sistema para escriturar os registros K230 e K235 na produção interna. Então, se você quiser lembrar as configurações que foram feitas, é só você clicar nesse link e avaliar esse artigo, tá? Requisição pela produção. As movimentações de requisição pela produção são responsáveis pela escrituração da saída do produto a ser reprocessado no registro K260 e pela escrituração do consumo e retorno dos insumos utilizados no reprocessamento no registro K265. Na escrituração da saída do produto a ser reprocessado, as devoluções / estornos de requisição pela produção são subtraídas das requisições pela produção para cálculo da quantidade efetiva que saiu do estoque, como abaixo. Então, a quantidade do produto a ser reprocessado que saiu do estoque, escriturada no K260, é o somatório da quantidade requisitada do produto a ser reprocessado no período de apuração, menos o somatório da quantidade devolvida, estornada, nas requisições pela produção do produto a ser reprocessado no período de apuração, ok? Então, é a quantidade líquida que é escriturada aqui. Já na escrituração do consumo dos insumos utilizados no reprocessamento, são consideradas apenas as requisições pela produção, como abaixo. A quantidade consumida dos insumos, escriturada no K265, é o somatório da quantidade requisitada dos insumos consumidos no reprocessamento no período de apuração. Então, perceba que aqui não tem a devolução, né? Por que não tem a devolução? Porque no registro K265, o retorno dos insumos utilizados no reprocessamento, ele é escriturado em outro campo, tem campos específicos para informar a quantidade que foi retornada, tá? Então, na escrituração do retorno dos insumos utilizados no reprocessamento,
são considerados apenas as devoluções e estornos de requisição pela produção, como abaixo. Quantidade retornada dos insumos escriturados no K265 é o somatório da quantidade de devolução/estorno de requisição pela produção dos insumos consumidos no reprocessamento no período de apuração. Ok? Bom, aqui vale a mesma atenção, tá, que foi apresentada aí no report da produção. Então, todas as configurações que foram feitas para requisição pela produção, devolução de requisição pela produção e estorno de requisição pela produção, que já foram apresentadas no artigo que tratou como escriturar o K230 e K235 na produção interna, são válidas aqui. Se você já configurou esses tipos de movimentação para escriturar o K230 e K235, as configurações para o reprocessamento de produtos já estão prontas, tá? Aqui tem um link aqui para o artigo, se você quiser lembrar como configurar esses tipos de movimentação. E por fim chegamos nas apropriações pela produção. Aqui não tem nenhum mistério. As movimentações de apropriação pela produção são responsáveis por apropriar os materiais requisitados para a ordem de reprocessamento no momento do reporte, da produção. As devoluções e estornos de apropriação pela produção são responsáveis por devolver/estornar os materiais requisitados e apropriados para a ordem, quando a ordem sofre uma devolução/estorno de reporte da produção. As movimentações de apropriação pela produção, suas devoluções e estornos não são escrituradas no bloco K na ordem de reprocessamento. E aqui cabe a mesma atenção apresentada para o reporte e requisição pela produção. Então, todas as configurações que já foram feitas nos tipos de movimentação de apropriação pela produção, devolução de apropriação pela produção e estorno de apropriação pela produção, já apresentadas no artigo que tratou o K230 e K235 na produção interna, são válidas aqui. Tá? Então, se você já fez essas configurações lá para tratar o processo de produção interna, as suas configurações aqui para o processo de reprocessamento já estão prontas. E aí, por fim, disponibilizamos aqui um link também para esse artigo, caso você queira lembrar aí como foram configuradas as movimentações de apropriação pela produção.